Vamos então para o nosso livro Voltei, Irmão Jacó, Psicografia do Chico, capítulo 5, Despedidas. Nós estamos no último item desse capítulo. No capítulo anterior, no estudo anterior, nós estudamos o item em dificuldades, quando o irmão Jacó comentava então sobre a visita que ele fazia à sua própria casa, ao seu lar, onde lá estava o seu corpo sendo velado. E ali então tinham os amigos que faziam então aquela última homenagem, e ele então se sentiu bastante constrangido daquilo que ele ouvia, daquilo que ele percebia, daqueles que falavam bem, aqueles que falavam mal, aqueles que não falavam nada, mesmo estando presentes. Também observou a presença de encarnados, alguns deles daqueles que ele ajudava no seu trabalho lá no centro espírita. Então ele ficou surpreso com as energias que se movimentavam ali naquele ambiente, e que para ele fazia bastante mal, eram energias bastante nocivas, bastante desequilibrantes. E ali então a presença de Dr. Bezerra e também do irmão Ambrósio, que o ajudava dentro da Andrade, o ajudava então dentro das possibilidades ali para manter o equilíbrio, que era algo realmente bastante difícil, Drácula, bom dia. Irmão Andrade, Então depois aqui no próximo item, que a gente vai começar hoje então, que é o último desse capítulo, ante a necrópole, ou seja, diante do cemitério ali, quando começavam aqueles trabalhos do sepultamento. Então o que ele sentia, o que ele percebia naquele momento. E nós temos aqui também uma outra psicografia, que vai vir para nós aqui como ilustração desse tema, sobre o sepultamento, só para a gente poder fazer uma comparação, que é sempre bom, a gente vai expandindo assim a nossa visão a partir das informações que vão sendo oferecidas para nós sobre determinado tema. Então aqui ante a necrópole. Assistia, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinara-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declaravam-me desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava minhas emoções, quando o cortejo estacou. Era a entrada da necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo-me o desapontamento, observou-me bem-humorado: Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo-ão em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto, no momento em que penetrava a nova moradia. André, bom dia. Então aqui é feito então esse comentário de Dr. Bezerra de Menezes, para falar exatamente da grande turbulência de emoções, energias e ideias que são percebidas num ambiente como esse, durante um sepultamento. Como eu falei para vocês, para fazer aqui a ilustração desse tema, eu tenho aqui uma psicografia que foi publicada no livro Cartas e Crônicas. Irmão X foi então o responsável pela organização desse material.
Né, Maria, um bom dia. Então, nessa psicografia Carta de um Morto, é contada então também uma experiência de um espírito que vê o seu próprio sepultamento. Né? Então vamos fazer aqui só a ilustração para poder facilitar aqui o nosso entendimento. Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na Terra, acerca do assunto dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça hirta no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se-á você de que o enterro de meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo a miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Na multidão inquieta dos vivos da carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados a centenas, que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade segui o ataúde que me transportava o esqueleto imóvel, e em vão tentei aconchegar minha esposa em lágrimas. Com muita dificuldade, mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque de repente a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Debalde procurei regressar à quadra humilde em que me situavam à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhe haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra filhos, filhos protestavam contra pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente, e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos,
mas registrando biografias e narrações, escutando choro e praga, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo com que lhes tratam a memória e pela hipocrisia com que eles visitam as sepulturas. Tamanhos foram meus obstáculos, que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes para a minha incerteza de recém-vindo, e somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o túmulo no lar dos mortos é uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que não me faltaram braços amigos, respondendo-me às súplicas, e a cidade em torno figurou-se-me então vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavorosos compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habituar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além, no dia dedicado a ela ao culto dos mortos que lhes são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus desse modo, para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque, em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito do enterro, será melhor. E porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez termino aqui sem qualquer comentário. Então, aqui texto, do livro Cartas e Crônicas, é o texto número 35. Aqui é a mensagem então de Irmão X trazendo uma outra mensagem, uma mensagem de um amigo que havia trazido essa comunicação. Gilda, Regina, bom dia. Então, trouxe para vocês essa mensagem só para poder fazer uma ilustração daquilo que nós vimos na psicografia, aqui na mensagem do livro de Irmão Jacó, falando do seu próprio sepultamento, em que ele foi então impedido por Dr. Bezerra de Menezes de acompanhar o cortejo até o momento do sepultamento. O que nós vimos aqui nessa psicografia, que eu li para vocês agora, é que esse espírito então ele tinha ali como uma necessidade, uma imposição, uma expiação, não sabemos exatamente qual é a natureza daquela experiência, mas nós vimos ali então que ele não apenas estava lúcido, acompanhando o velório, acompanhando sepultamento, o que nós vimos aqui com o irmão Jacó, que é uma experiência bastante dolorosa para o espírito, como também ele estava ali vinculado ao seu sepultamento. Então, não apenas ligado, mas presenciando tudo aquilo. E ele trouxe para nós então um quadro que naquele dia específico do dia de finados tem uma característica diferente. Mas como foi lembrado para nós aqui por irmão Jacó, ou melhor, aqui por Dr. Bezerra de Menezes, que fala para nós sobre essa grande quantidade de pessoas que compõem esse cortejo, bom dia, Zé. Então, assim, muita gente, quanto mais pessoas estão presentes, maior é a diversidade dos pensamentos e sentimentos que são então irradiados naquele ambiente. Então, pensamentos tumultuados, pensamentos indiferentes, pensamentos críticos, pensamentos de lamentações, pensamentos sinceros, e voltados ali com muito carinho e com muito amor, ao que está naquele processo de desencarnação. Então, o que nós vimos assim nessa descrição é que, no caso de irmão Jacó, que era uma pessoa que tinha ali um certo reconhecimento no ambiente onde ele convivia, principalmente por ser ali dirigente de grupos espíritas, por ter sido presidente da Federação Espírita Brasileira,
A mesma coisa nós podemos imaginar, por exemplo, ali na época da desencarnação do Chico, a mesma coisa. As pessoas participando do seu velório, naquele ambiente público, depois acompanhando o sepultamento, né, naquela grande mobilização que teve lá na cidade de Uberaba. Então a gente pode fazer ali um paralelo, levando em consideração ali o grau evolutivo do espírito, levando em consideração o nível evolutivo das pessoas que acompanham esse cortejo, né? A gente vê, por exemplo, nesses sepultamentos, nesses velórios, né, de pessoas públicas que acabam sendo velados, né, em ambientes públicos, né, como assembleias, como teatros, em outros lugares, né? Assembleia Legislativa, como aconteceu aqui em São Paulo também, né, numa desses tantos sepultamentos, pessoas que simplesmente passam por lá por mera curiosidade, para ver movimento. Então, assim, a princípio, embora essa pessoa tenha ali, entre aspas, uma boa vontade de se fazer ali presente, a qualidade do seu pensamento, por estar ali movido por uma curiosidade, de querer participar daquele momento de grande agitação e tudo mais, sobre o espírito isso tem um reflexo bastante negativo. Então, o espírito que tem ali o seu merecimento, né, o devido merecimento, ele é desligado do seu corpo físico, ele acaba ficando adormecido muitas vezes durante esses momentos, né, entre o início do processo de desencarnação, depois até o pós, né, esse pós, após a desencarnação, que seria no caso do sepultamento. Então traz ali uma série de reflexos sobre o espírito, né? Então, como foi lembrado aqui por Dr. Bezerra de Menezes, né, recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então o espírito ali que se encontra desencarnado, embora movido por grande curiosidade, né, porque nós vimos aqui que houve uma frustração, um desapontamento por parte de irmão Jacó, que queria ver esse momento, para ver como funcionam as coisas durante esse período, durante esse evento, né? Mas então ele acabou ficando frustrado, né, e poderá então presenciar ali outras situações, mas não a própria. Depois nós temos aqui o capítulo 6, então, né, seguindo em frente, capítulo 6, a passagem. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Aqui nessa psicografia de irmão Jacó, que nós vimos aqui, ele comenta aqui no final, deixa eu pegar de novo aqui, para a gente poder fazer aqui a comparação. Deixa eu ver aqui em cima, só um instantinho. Ele fala sobre as questões morais, né? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo esse trecho para nós. Está aqui, ó. Apaziguado o ambiente, isso aqui então é o final da psicografia da carta de um morto que eu li aqui agora. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que não me faltavam braços amigos respondendo-me às súplicas, e a cidade em torno figurou-se-me então vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavorosos compromissos da sombra. Então, usando essa mesma ideia trazida aqui por irmão X, né, através desse espírito, nós temos aqui a mesma coisa nesse primeiro parágrafo. Quantas vezes me julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar, né, ou seja, se livrar do veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Então nós temos um paralelo aqui entre essas duas lições. Bom dia, Luciana. Então nós temos aqui um paralelo entre essas duas lições, mostrando exatamente que, embora é muito comum, né, aliás, Kardec teve uma preocupação muito grande quando ele trouxe para nós no livro Depois da Morte, lá na segunda parte, nos exemplos, todas aquelas entrevistas para mostrar exatamente a questão da morte a partir da perspectiva moral. Qual é o efeito, quais são os reflexos da vida moral do indivíduo durante a sua encarnação sobre a sua passagem para o mundo físico.
para o mundo espiritual, desculpem. Então aqui nós temos mais duas lições, uma de irmão Jacó que vai contar a sua experiência e essa outra que nós vimos agora também citada por irmão X, que mostra que o espírito pode até se libertar do corpo físico, mas a sua consciência vai mostrar exatamente qual é o seu grau de elevação a partir daquilo que ele vivenciou. Nós vemos, inclusive, em muitos filmes que são produzidos, né, filmes de terror, filmes de comédia, filmes de dramas e tal, que mostra assim aquela ideia, né, dos espíritos que ficam então aqui, né, como é muito utilizado por Kardec a expressão, né, eles ficam se acotovelando conosco aqui no mundo físico, e aí então aparece aquela pessoa que é médium e tudo mais e diz assim, ele não foi ainda para o mundo espiritual porque ele ainda tem questões pendentes para resolver. Quantas vezes nós vemos isso em filmes, né? Essas palavras, né? Em filmes, que aquele espírito continua ali presente, seja como uma assombração, seja como aquele obsessor engraçado, né? Que fica ali nas questões das comédias, né? E até mesmo no filme Ghost. Vocês se lembram, né? Que a Oda Mae Brown, interpretada pela Whoopi Goldberg, comentou então que o Patrick Swayze, né? Que era o espírito Sam, não tinha ido para o mundo espiritual porque ele tinha ainda pendências para resolver. Embora essa seja uma ideia um tanto limitadora para a liberdade que o espírito tem, ela acaba indo ao encontro dessas explicações que nós vimos aqui, que se o espírito se liberta fisicamente do corpo, mas ele não liberta a sua consciência, ele continua vinculado aqui ao mundo físico nessas pendências de vínculos com pessoas, vínculos com situações que ele mesmo criou. Então veremos aqui o que o irmão Jacó comenta conosco então. Então é muito difícil, ele diz para nós, abandonar a velha morada do mundo. Posso dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o espírito não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Então, o que nós vemos assim de tantas histórias que são contadas, de lendas urbanas mesmo, né? Falando sobre locais assombrados, de espíritos que não saem de casas, que não saem de presídios, que não saem de hospitais e tudo mais. Então é mesmo aquela história, o espírito desencarna fisicamente, mas ele não desencarna na sua consciência. Ele continua preso àquele ambiente, ele continua preso àquelas pessoas, sofrendo todas as consequências daquilo que ele mesmo vivenciou. Porque a mente dele se encontra tão encarnada ainda que ele não consegue se livrar daquilo que ele mesmo criou. E muitas vezes não são espíritos que estão necessariamente vinculados à criminalidade. Muitas vezes são espíritos que têm um apego muito grande, por exemplo, à família. Um pai de família que desencarnou, mas ele fica desesperado porque ele não consegue parar de pensar nos filhos que vão passar necessidade, na esposa que vai ficar ali solitária, nos compromissos que ele deixou pendente e tudo mais, então ele quer continuar ali presente para tentar ajudar, tentar resolver, e muitas vezes acaba trazendo muito mais prejuízo. Então isso acontece com bastante frequência também. Vamos lá, continuando aqui o que diz para nós irmão Jacó. Bom dia, Helena. Se o homem salva, se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muita vez dolorosa. Então mostra que o espírito, depois de ter que resolver tudo aquilo no plano espiritual, para ele vai ser muito mais doloroso, porque depois ele vai perceber, eu errei e agora eu não tenho como resolver. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer de novo, então ele fica preso nesse círculo de lamentações que para ele vai gerar um grande sofrimento. Na expectativa inquietante. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro
então restituído à terra, mãe comum das formas mortais, intrigava-me o próprio destino. Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e irmão Andrade despediram-se com afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas em determinado sítio fronteiro ao mar. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Aqueci contente. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei, enternecido, tudo que fora amontoado pela ternura das filhas em derredor de minhas necessidades de velho, e, de permeio com o pranto que me assomou abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina, abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. A que destino me conduzia? Desencarnado como me achava, por que motivo não vinha à lembrança de súbito toda a trama da reminiscência do passado? Por que razão não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados pouco a pouco. Em rápidos minutos alcançamos a praia. Para onde me dirigia? Então aqui, o que é colocado para nós, né, nessa passagem, é o grande drama que a gente pode dizer assim, que nós espíritas já sofremos, né, e vamos sofrer também no plano espiritual, é exatamente a ansiedade de ver tudo aquilo que nós estudamos acontecendo. Por exemplo, quando nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, assim como também, né, nós estudaremos o livro de André Luiz, e assim como também estamos estudando aqui o livro Voltei, nós temos ali 3 personagens, né, que trouxeram para nós suas experiências. Nós lemos um livro, para aqueles que têm ali uma facilidade de leitura, né, e também velocidade para poder absorver esse conteúdo. Muitas vezes um livro demora 3 dias, 5 dias, 1 semana. Então nós absorvemos, né, ou melhor, nós temos contato com os relatos de um espírito que escreveu aquela história que foi vivida durante muitos anos, mas que ela acabou então sendo condensada naquelas páginas, né, que nós lemos em poucos dias. E aí então, por nossa vez, quando chegamos no mundo espiritual, nós queremos que todas essas experiências se desenrolem de uma hora para outra. Então, no caso aqui, o irmão Jacó, por exemplo, acabou de desencarnar, acabou de sair do cemitério, ele já queria lembrar de suas experiências anteriores, de suas encarnações passadas, o que ele fez, para onde ele foi, de onde ele veio, para onde ele vai. Acabou de desencarnar. Então essa ansiedade é muito natural. Então, para nós, embora seja saudável o conhecimento que nós adquirimos, acaba sendo nociva a forma como nós lidamos com esse conhecimento. Então, como nós sabemos que tudo vem no seu devido tempo, e aí então, no momento propício, né, as coisas virão, ou nos momentos, né, porque cada experiência vai surgindo de uma forma muito natural, de uma forma muito gradativa, conforme nós vamos assumindo ali uma posição de maior equilíbrio. Então tudo vem no seu tempo certo. Então essa ansiedade acaba sendo bastante prejudicial. O Arnaldo lembrou aqui, né, Simonetti nos fala que o processo de desencarne é diferente do fenômeno da morte, sim. Né, a gente viu aqui até mesmo, né, estudando o que o irmão Jacó colocou para nós, no momento do seu velório ainda havia o processo de desencarnação. Então houve ali a morte do corpo físico, prepararam, ele acabou desencarnando em casa, né, o seu corpo, a morte do seu corpo físico aconteceu em casa, já que ele tinha uma doença terminal, então ele optou em ficar ali junto dos seus familiares. Houve a morte do corpo físico, mas enquanto as coisas foram acontecendo, a desencarnação ali
né, enquanto tudo foi acontecendo no ambiente físico, né, como eu comentei isso no estudo anterior, então ali quando tem ali a questão da morte, então nós temos ali as providências legais, atestado de óbito, os médicos que têm que fazer esses exames, a preparação de chamar ali, por exemplo, aqueles profissionais, né, do serviço funerário para a preparação do corpo, né. Naquela época, o irmão Jacó, então, ele foi sepultado em casa, ou melhor, ele foi velado em casa. Nos tempos atuais, né, tudo acontece no velório, pelo menos nas grandes cidades, né, como eu comentei com vocês. Então, chama ali o serviço funerário, pega o corpo, veste, faz ali o tamponamento, que é um processo necessário, depois faz ali toda a compra dos produtos, né, da urna funerária, das flores, faz ali a reserva do velório, prepara o sepultamento. Enquanto isso vai acontecendo, que são os trâmites naturais aqui do mundo físico, espiritualmente as coisas também estão acontecendo. E aí então a velocidade com que isso acontece é uma velocidade muito relativa, de espírito para espírito. Há aquele espírito, como foi o caso de irmão Jacó, que as coisas aconteceram, o seu desligamento aconteceu durante ali esse processo do velório. Que ele referiu, né, que era um grande choque que ele sentia na cabeça, toda aquela desorientação, né, do rompimento do elo fluídico que havia entre o seu corpo físico e o corpo perispiritual e tudo mais, mas para outros tantos casos, nós temos ali espíritos que ficam ainda vinculados e sofrem muito durante esse processo. Tanto que nós comentamos também, né, aquela conhecida, né, famosa orientação de Emmanuel com relação à cremação. E aí não fica aquela dúvida, né? Poxa, mas quer dizer então que a cremação é a pior experiência que um espírito pode vivenciar? E aí nós já comentamos também, para aqueles espíritos pelo menos que continuam vinculados ao corpo físico durante esse processo, né? Mas nós comentamos também que existem ali outros processos para poder lidar com o corpo físico que não são menos angustiantes. Um espírito, por exemplo, que ele é sepultado de uma forma muito natural, mas ele se encontra preso ao seu corpo físico e dependendo da intensidade com que isso acontece, ele fica sepultado junto com o corpo. Existe drama pior do que esse também? Então a gente fica pensando, qual que é o pior? E na verdade o que nós encontramos é que tudo isso tem relação direta com o nível de consciência que o espírito apresenta. Se ele tem ali um merecimento, se ele tem ali uma elevação, se ele é um indivíduo espiritualizado, se ele tem ali débitos a quitar no mundo físico. Nós temos ali uma série de variáveis que devem ser consideradas nesse momento. Então por isso que nós falamos, né, como foi colocado pelo Arnaldo, o Simonetti comenta exatamente sobre isso. O corpo físico morrer é uma coisa, agora o espírito desencarnar já é outra. E ali então vai demorar um maior ou menor tempo, né? Então nós temos, principalmente nos tempos de hoje, que nós vivemos tantas turbulências, tantas violências, né, dá para a gente imaginar os dramas que cada espírito vivencia conforme a experiência que ele acabou experimentando durante a sua desencarnação. Pois é. Não, o suicídio, Sandra, ele é o pior. Os espíritos colocam que é a pior experiência que poderia ser apresentada para nós, né? E nós estudamos, né, não aquele momento específico, né, com detalhes da desencarnação, no caso de Camilo, no Memórias de um Suicida. O que nós estudamos foram todos os dramas que ele vivenciou após, e que o que a gente poderia fazer é só somar, né, uma tragédia a mais que ele vivenciou durante esses breves momentos, né? Eu lembro de uma psicografia de uma jovem que cometeu suicídio. Uma jovem bonita e tudo mais. Um desses livros, se eu não me engano, não sei se foi em Cartas e Crônicas ou em Instruções Psicofônicas do Chico, não me recordo, faz muito tempo que eu li. E aí mostrava então uma jovem que cometeu suicídio, e claro, nesses casos, né, vai então para o Instituto Médico Legal e fazem depois ali a autópsia para entenderem a causa da morte, para poder colocar ali direitinho, né, porque isso é um procedimento natural. E aí então ela relata exatamente que ela se encontrava deitada naquele mármore frio lá do necrotério, e ali então ela sentia o seu corpo sendo autopsiado.
ela olhava para o lado, via o corpo ali o seu corpo deitado do lado dela, então ela não sabia se ficava assustada porque não sabia se estava viva ou se ela estava apavorada porque via um corpo do lado dela que era igual. E mais do que isso, ela sentia todo o processo de autópsia, que era de necropsia, né, que estava sendo feito. Então ali, cada um tem um drama para contar, cada espírito tem, né? Então, da nossa parte, né, tendo ali o merecimento para toda essa assistência e também ali a nossa própria espiritualização, a gente dá um salto significativo desse momento em que há a morte do nosso corpo físico para depois a nossa própria libertação espiritual. Deixa eu ver aqui. Tá, então bom dia, Helena. Chegou agora, né? Continuando, vamos lá então. Irmão Jacó, então, foi então levado pela filha, né, em direção àquele ambiente praiano, né? Vamos ver aqui como foi. Entre companheiros. Em meia hora congregava-se ao nosso lado reduzida a assembléia. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam aí esperando também a oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de 2 dos 15 convalescentes da morte, que se aglomeravam junto a mim, sob o patrocínio de amigos abnegados, mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente. Todavia, não perder a faculdade de analisar a situação. Importante essa citação que ele coloca para nós. Aqui nós temos espíritos que, embora tiveram merecimento para receberem essa assistência, mostravam então o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente. Eram aqueles espíritos completamente atordoados nesse processo. É aquilo que Kardec chama desse estado de perturbação. E aí então, nesse estado de perturbação, num grau muito mais intenso, porque o espírito praticamente ali é um morto-vivo. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, se encontra, embora ele não esteja inconsciente, adormecido, né, como muitas vezes nós encontramos em descrições que os espíritos trazem, eles então estão nesse processo, né, meio acordados, meio dormindo, mas o que a gente imagina é exatamente o que acontece em suas consciências. Num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, não me recordo exatamente qual, Bastidores da Loucura, não me recordo qual deles que é, mas ele fala então de uma visita que ele fez a um hospital no plano espiritual, desses hospitais psiquiátricos, né, porque ele trata muito dessa questão de obsessão e de loucura. E no hospital, então, ele falava de espíritos que se encontravam ali num estado de catatonia, aquele estado catatônico, e ali então ele ficava, né, lamentando, né, poxa, esse espírito se encontra nessa condição e esperando acordar e tudo mais. E então foi esclarecido para ele, da mesma forma que André Luiz também observou isso, vendo ali muitos espíritos que estavam adormecidos, e a ideia era, bom, eles estão dormindo. Mas aí então foi colocado, sim, eles estão aparentemente dormindo. Bastidores da obsessão, obrigado, Angelina. Então, eles estão aparentemente dormindo, mas as suas consciências estão plenamente ativas. E aí então, no caso de Manuel Filomeno de Miranda, foi então sugerido, e ele foi também auxiliado, a entrar em sintonia com alguns dos espíritos que se encontravam ali, e no momento em que ele entrou em sintonia mental com esses espíritos, ele começou a perceber qual é o cenário que se desenrolava naquele momento em que o espírito aparentemente se encontrava adormecido. Era uma tempestade de pesadelos. Ele estava ali aparentemente tranquilo, mas ao mesmo tempo completamente atordoado num pensamento tumultuado, que durava muito tempo, porque eram pessoas que haviam desencarnado e estavam ali naquele trabalho de internação para ajudar na recuperação já há algum bom tempo. Então era aquele pesadelo contínuo que não cessava. E até mesmo, né, lembrando também que o próprio Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele faz um comentário interessante, né? Ele diz assim que muitas vezes as pessoas desencarnam, né, morrem assim daquela
né, fisicamente, né, daquela forma tão tranquila. E aí então ele faz um comentário que ele diz assim, né, as pessoas dizem, olha, ele morreu feito um passarinho, né, que, poxa, ele estava assim dormindo e aí então ele desencarnou e foi muito tranquilo. Mal sabem o tumulto que estava a mente daquele espírito, porque a morte que ele tem física não reflete exatamente o seu estado de espírito, porque a morte pode ter sido tranquila, mas o seu estado de espírito foi extremamente perturbado. Então é o que nós vemos aqui agora, pessoas então naquele estado catatônico, vitrificado, se comportavam maquinalmente, mas e as suas mentes, como é que elas estavam? Será que elas estavam anestesiadas ou o espírito se encontrava ali naquela dúvida? Não necessariamente que seja assim, um sofrimento punitivo, mas o espírito, pelo fato dele não ter esclarecimento com relação à sua realidade espiritual, ele fica naquela ideia, né? Cadê minha família? Eu preciso voltar, eu tenho que trabalhar, cadê as coisas que não acontecem? Então ele começa a reviver a sua rotina e as suas experiências na sua mente, só que ele já se encontra desencarnado. E aí então vem o agravante daqueles que trazem débitos morais, como o mundo físico, que aí então vem todo o pavor, vem toda a cobrança, culpas e medos. A Miriam colocou, né, Kardec relata um caso de um espírito que estava agoniado, né, pensando estar em um pesadelo, mas quando via amigos que já haviam desencarnado, desconfiou de algo, né, mas queria acordar. Né, se eu desencarnar em uma segunda, acho que vai demorar para me dar conta. Né? Segunda-feira é sempre perturbadora, né, Miriam? Acontece com alguns espíritos, né? Mas se for na sexta-feira vai ser uma alegria só, você vai ver só. Fica tranquilo. Diz aqui para nós então, né? Então esses convalescentes da morte. E ele coloca aqui também, né? Acredito por minha vez que não revelava aspecto exterior mais atraente, todavia não perder a faculdade de analisar a situação. E aí que ele fala então sobre a sua consciência, né? Ele estava também ali com aquela aparência, né, abatida, naquele processo meio difícil, né, de desprendimento e tudo mais, mas ele mantinha a sua lucidez. Ele era capaz de interagir, de refletir, de tirar ali suas conclusões, embora ainda se precipitasse um pouco, né? E sofresse um pouco daquela ansiedade natural que espíritos ali curiosos e desejosos de aprender acabam passando, né? Lembrou aqui Arnaldo também, né? Nós espíritas temos a oportunidade de nos preocuparmos com a qualidade de vida e de morte. Pena que não fazemos a contento, né? Sabe por quê, Arnaldo? Muitos de nós que vivemos a doutrina espírita, nós somos novatos. Nós somos calouros na doutrina espírita, né? Então é o primeiro contato que nós temos. Então é natural esse deslumbramento do conhecimento, da curiosidade. A gente quer conhecer o mundo espiritual, a gente quer ver como que os espíritos vivenciaram, e a gente acaba não se preocupando com o principal aspecto da doutrina espírita, que é exatamente a questão da transformação moral. Então primeiro nós estamos deslumbrados com as informações, com o conhecimento. Depois, quando a gente passa essa fase de deslumbramento, que pode demorar algumas vezes uma existência inteira, para outros demora alguns anos, para outros demora ali uma encarnação, 2 encarnações. Me lembro, por exemplo, né, da própria história de Dr. Bezerra de Menezes, que quando ele abriu o Livro dos Espíritos, ele era católico, de família católica, quando ele então abriu o Livro dos Espíritos, ele simplesmente reconheceu tudo aquilo que ele estava lendo. Então, quer dizer, para ele, aquilo já era natural, ele já tinha essa experiência. Para nós estamos lendo e tudo é novidade. Então é natural que nessa novidade a gente acabe, né, tendo ali a preocupação de satisfazer inicialmente a curiosidade. E depois a gente começa então a vivenciar isso de um modo mais equilibrado, percebendo a sua importância moral. Então faz parte dessa fase de aprendizado que a gente está, né? Mas certamente através desses estudos, através dessas reflexões, a gente vai percebendo que sim, é interessante a gente conhecer o mundo espiritual. Mas para cada palavra, para cada atitude que eu tenho no meu dia a dia, isso vai trazer um reflexo. E aí então a gente já começa a dar aquela pisadinha no freio, começa a andar um pouco mais devagar e começa a fazer com que esse conhecimento tenha uma aplicação prática na nossa vida e não simplesmente a satisfação da nossa curiosidade, né? Em frente, vamos lá. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. Irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me delicado
que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Olha só. No caso dele, ele tinha acabado de desencarnar. Outros estavam ali já desencarnados há algum tempo e ainda se encontravam nessa condição. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era fácil abandonar sozinho, sem maior experiência da espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques, e por isso se formaram extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que nossa retirada, em perigosa circunstância, qual aquela em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera ao redor desses elementos é mais simples e mais natural. Então aqui comenta que esses espíritos, então, alguns deles já estavam ali há alguns dias, nesse processo de desencarnação, né? Alguns deles já desencarnados, outros ainda em desencarnação e tudo mais, mas pelo fato de não terem esse equilíbrio, essa consciência, acabam sofrendo um pouco mais. Muitos espíritos, então, desencarnados, né, e numa condição inferior, procuram assediar, então, esses recém-desencarnados, seja por uma questão de vingança, nesse caso de um processo de obsessão, seja simplesmente por uma questão de farra. Estão ali vendo as coisas acontecendo, né? A gente vê muito isso, né? Por exemplo, naquelas cenas que nós vemos assim, de documentários, reportagens, filmes que mostram, por exemplo, uma penitenciária. E aí então chega ali um recém-detido, e quando ele vai passando pelos corredores, fica aquela bagunça em volta dele, né? Fazendo aquele terrorismo psicológico de ameaçá-lo, de falar para ele do inferno que ele vai vivenciar e tudo mais. Quantos espíritos inferiores fazem a mesma coisa? E aí então o que comenta para nós aqui o Dr. Bezerra de Menezes é que, para esses casos, para facilitar a libertação desses espíritos, eles são levados então para ambientes onde existe pouca movimentação de encarnados, onde fica muito mais fácil, né, fora daquele campo psíquico criado no tumulto das grandes cidades, da vida cotidiana das pessoas, fica muito mais fácil então os espíritos começarem a inicialmente reabsorver essas energias, né, que acabaram perdendo, né, pelo fato de estarem muito ligados ao mundo físico, e aí então também terem ali mais tranquilidade, né, suas mentes mais pacíficas, mais harmonizadas para poderem se libertar. O Zé lembrou aqui, né, um idoso como eu, creio que me encontro se desmaterializando, né, diferente de desencarnado, conforme eu já li sobre, né? Aquilo que a gente sempre lembra, né, conforme a gente vai se espiritualizando, Zé, né, proporcionalmente a gente vai desmaterializando também. Então, né, é aquela ideia de você começar a valorizar muito mais as questões morais, de você começar a viver com muito mais equilíbrio e tudo mais, né, para que quando esse processo chegar, né, que não seja para agora, Zé, espera acabar o livro aí que a gente tem bastante coisa para aprender, né? Então, que a gente vá aproveitando, né, esses ensinamentos, mudando o comportamento e tudo mais, valorizando realmente aquilo que é importante para o espírito, e não simplesmente a gente vivenciar apegado a essa realidade, né? E o que nós vemos muito, né, independente de qualquer idade, que a gente pensa que adolescente está na flor da idade, vivendo intensamente, nós temos pessoas ali que chegam numa idade avançada, né, com um apego muito grande a tudo aquilo que ele construiu. Ele falou assim, eu vivi uma vida inteira para construir tudo isso, e isso me pertence. E aí então ele agarra ali com unhas e dentes aquele patrimônio, e a sua consciência, em vez de começar a se elevar através desse trabalho de espiritualização, ele vai se prendendo cada vez mais àquilo que ele criou. E aí quando chega esse momento de retornar ao mundo espiritual, ele não consegue. Consegue fisicamente, porque o seu corpo físico já não existe mais, mas consciencialmente ele se encontra extremamente encarnado aqui, vivendo detalhes e sofrendo todas as angústias.
A Gerina lembrou aqui no depoimento de um espírito: lamento uma coisa, que é não ter conhecido o que hoje sabeis, porque minha perturbação teria sido mais rápida e menos penosa, né? No livro Morte, o que nos separa de Richard Simonetti, né? Quantos espíritos, né? E o que lembra, inclusive, a própria irmã Sidufo, ela fala sobre isso, né? Já comentei com vocês, essa frase é tão conhecida nossa. Ela diz assim que o maior drama que o espírito vive quando chega no mundo espiritual é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Então, infelizmente, muitos de nós viveremos situações assim, né? Claro que, né, a gente tem aquela preocupação de querer manter o equilíbrio, mas tem esses apegos, né? Mas seja muito positivo. Os apegos acontecem muito mais por uma questão de hábito, não é simplesmente uma questão de desejo. Nós temos a consciência, sabemos que precisamos, mas os hábitos ainda nos prendem. Agora, a grande maioria dos espíritos que desencarnam nos tempos de hoje desejam continuar aqui no mundo físico, mesmo se vendo em outra realidade. Então existe assim uma situação diferente, né? Nós desejamos outra coisa, mas ainda temos essa dificuldade. Outros vivem essa realidade, mas desejam continuar aqui no mundo físico e sofrem por isso, né? Continuando, vamos lá. Então fala sobre essa questão, né, desse ambiente, né, mais natural. Aqui é interessante também reforçar, fazer um complemento. Diz assim para nós, né, acentuou, deixa eu ver aqui, está aqui, né, disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera ao redor desses elementos é mais simples, mais natural. E aí me fez lembrar aqui aquela descrição de André Luiz no Nosso Lar, né, que a gente vai estudar em breve. Então, mas todo mundo já viu isso no filme também, porque a gente lembra que a história de André Luiz, que ela é relatada ali no livro, ela aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto que nós temos ali aquele momento, né, de várias pessoas que chegam assistidas, né, pelos espíritos como vítimas de guerra. Então a gente pode imaginar, se no nosso dia a dia as coisas já são complicadas pelo fato de nós termos ali aqueles pensamentos, né, pensamentos desordenados, pensamentos ali tumultuados, imaginemos o que acontece durante um período de guerra. Como sofrem esses espíritos e todas as repercussões que causam no plano espiritual. Eu me lembro também do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre o evento do Carnaval. E desse período do Carnaval, o efeito que isso gera sobre os espíritos ainda vinculados a essas sensações aqui do mundo físico. Então, guerras, o Carnaval, né, visto desse lado mais negativo, mas também do lado mais positivo, né, as pessoas que estão ali mais equilibradas, o dia de finados, como nós vimos, né, conforme a gente vai intensificando o nosso pensamento de uma forma positiva ou de forma negativa, isso traz um reflexo sobre o mundo espiritual. E continuando, tive a impressão de que Bezerra era supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos, vigoroso e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providências que lhes garantem a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e a respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Bom dia, abraço. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe o semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava a luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia
das atitudes, né? Que então um espírito que também estava desencarnando, mas que trazia essa elevação, né, que não apenas constrangia aqueles que estavam próximos, até ela mesma, né? Porque muitas vezes o espírito se vê nessa condição, né? Ele desencarna e ele não reconhece exatamente qual é a pureza que ele carrega. E aí então no mundo espiritual ele se surpreende de ter aquele merecimento, porque a sua mente, né, não estava ainda vinculada a essa nova realidade. Ela não sabia o que encontrar, quem encontrar. De repente ela se vê sendo recebida e se vê nessa condição. Bezerra cumprimentou-a bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. Aquietei-me de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora por certo conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me apressado comigo mesmo em face da venerada educadora cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhe curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio, né? Então aqui é bacana perceber que o irmão Jacó, ele tinha esse conhecimento técnico, né, da realidade espiritual, mas moralmente ele tinha ainda as suas vaidades, o seu orgulho, suas fraquezas, né? E ali então, exatamente, Brás, né, o que era interessante era perceber que tudo aquilo que ele pensava e o que ele sentia era facilmente percebido. Ele se autodenunciava nas suas fraquezas, mas ao mesmo tempo, né, conforme a atenção era chamada, ele rapidamente procurava fazer aquele trabalho de reequilíbrio. Então é muito interessante ver isso tudo, né? E quantas vezes nós também nos vemos assim, e nos veremos assim também, né? Aviso de Bezerra, aqui ainda no capítulo 6, né? Tão preparados quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Não posso reproduzir-lhes as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Aqui vale uma pausa, eu ia comentar anteriormente no outro item, acabei me esquecendo. Comentou então o irmão Jacó que naquele ambiente de praia onde eles se encontravam, havia então um cordão de proteção, né, de irmãos trabalhadores, para evitar que houvesse então esse assédio desses desencarnados que desejavam ali, né, assediar, recrutar, sequestrar, atormentar aqueles espíritos recém-desencarnados, né? E aí então nós lembramos de Camilo Castelo Branco, no Memória de um Suicida, numa daquelas visitas, né, que eles tinham a autorização para fazer aqui no mundo encarnado, em especial quando então Jerônimo acabou fazendo uma visita para sua família. Vocês se lembram, né? Naquele porto, na cidade do Porto, onde ele tinha ali a esposa, a filha, né, que se encontravam naquele ambiente de prostituição e tudo mais, né? Então aquela caravana que trouxe esses espíritos, enquanto Camilo e os amigos estavam então no hospital acompanhando à distância, né, o desenrolar dessa visita, né, que Jerônimo tinha insistido para fazer. Então, apesar das recomendações contrárias, ele desejava e queria e foi autorizado. E é então interessante que mostrava que no momento em que eles faziam essa visita, e depois o próprio Camilo vivenciou isso quando foi autorizado para visitar ali a família, o ambiente e tudo mais, havia também ali espíritos protetores, porque outros espíritos desejavam também atormentar esse grupo que acabou fazendo a visita ao mundo físico. Então nós vemos assim que, de acordo com o merecimento, né, estando ali vinculados a um grupo,
a um serviço do plano espiritual, há então essa proteção. E aí então nós lembramos, né, inclusive do próprio, da Dona Ivone falava sobre isso também, num dos seus livros que nós lemos, né, aquele que eu nunca lembro o nome, que conta a história daquela família de judeus, né? Se vocês lembrarem, por favor, me ajudem. Né? Não consigo lembrar do nome desse bendito livro. Falava exatamente ali dos tipos, né, de espíritos que faziam esse trabalho de proteção, que eram espíritos que eram índios, que haviam que fizeram parte de um grupo, né, de árabes também em encarnações anteriores e tal. E aí depois agora, né, espíritos fortes, espíritos ali que mostravam um vigor, entre aspas, físicos, né, mas que seria o suficiente para coagir, Devassando, não, depois disso aí, Arnaldo, o terceiro livro dela é o Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade. Depois tem um outro que é um romance que ela leu, que eu me esqueço o nome desse livro, Dramas da Obsessão. Dramas da Obsessão. Tá vendo? É um nome tão simples, mas é impressionante que a minha cabeça não guarda esse nome. Então nesse livro Dramas da Obsessão fala, né, sobre o trabalho no plano espiritual com esses espíritos, né, com obsessores e tal, e ela fala sobre essas falanges de proteção. Né? Sim, né, Braz? A gente vê muito isso também nos trabalhos da Umbanda, né, os relatos de espíritos, não apenas caboclos, né, mas índios também são bastante frequentes que trabalham nesse serviço de proteção. Né? Mas aqui foi só para ilustrar, para falar aqui que tanto nesse livro, né, no nosso Voltei, como também no Memórias de um Suicida, nós encontramos ali uma situação parecida, assim como também, né, o Dramas da Obsessão. Exato, né? Força bruta com força bruta, ainda que essa força seja muito mais aparente e muito mais energética, né? Tic-tac, existe espírito do bem e espírito do mal, independente, né, da aparência que eles apresentem, né? Porque você pode falar assim, tem espíritos que são que traz ali uma aparente civilidade. Esse espírito, essa civilidade dele é aparente, ele pode ser um espírito extremamente inferior. Pode ser índio, pode ser negro, pode ser branco, pode ser japonês, não importa a aparência dele, qual é a etnia, podemos dizer assim, que ele pertence. Os seus valores são os mesmos, né? Exatamente, Arnaldo. Diz aqui para nós então, né? Sobre essa proteção. Deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui, né, a exceção da irmã, que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos os recém-libertos do corpo desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos assim cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Conservávamos-nos sob a custódia, de novo aqui, sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamos-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal, poderíamos gastar a sagrada força da vida lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal dos nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto, com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, inclinando-nos para o retorno. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave.
Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, olha só que interessante a expressão dele, né? Narcotizados ali, catatônicos, né? Completamente semi-inconscientes e tal. Indaguei de Marta em tom discreto como se comportariam eles ante o severo aviso, informando minha filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico despertariam em breves instantes, tanto quanto eles fosse possível, e que no fundo cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito com respeito à irradiação luminosa a que Bezerra se referia, mas Marta me pediu, bondosa, deixasse as perguntas para depois. Deixa eu ver aqui. Tá. Na verdade, Tic-Tac, né, o caboclo, né, que a gente vê na Umbanda é muito mais a vivência que o espírito teve e depois ali uma expressão que ele usa. Porque da mesma forma que você pode colocar preto velho, pelo fato desse espírito ter tido uma origem, né, nessa última encarnação como escravo, nós temos também muitos ex-escravos que eram também obsessores. Então, de falar de negros no mundo espiritual, caboclos ou índios no mundo espiritual, a gente vai encontrar espíritos dos mais variados níveis. Agora, quando a gente fala na Umbanda, a ideia de você falar de um caboclo ou você falar de um preto velho já é muito mais um título do que uma característica racial ou étnica, né? Então, porque mostra ali que é um título de bondade, né? Assim como você fala preto velho, preta velha e tudo mais, né? Então essa expressão ela acabou se tornando quase que um título, mas em termos assim de etnia, infelizmente nós teremos ali, né, essa variedade, né? E diz para nós aqui então a partida. Em breves minutos encontrávamos-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços, lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, qual me ocorria, mostravam-se amparados, um a um, por amigos espirituais, acreditando eu que eles constituíam 2/3 de nossa expedição. A capacidade de volitar está intimamente ligada à força mental, porque após, sentida a oração do supervisor, começamos a flutuar acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se de alguma sorte ao do dínamo gerador, em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador que ia à frente. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira de peixes humanos no mar etéreo. Observação estranha. Julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredo, rios e oceano, embora o véu noturno como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação de energias inferiores, diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, e que de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver um material escuro a rodear a moradia dos homens, né? Fala sobre aquilo que André Luiz chama de psicosfera, né? Aquela camada fluídica criada pelo nosso pensamento. E aí nós já tivemos várias descrições sobre isso, né? Falando sobre períodos da humanidade, né? Em datas, né? Em situações que a humanidade vem vivenciando, em que essa psicosfera fica mais densa, menos densa,
mostrando ali uma perturbação maior ou uma perturbação menor. Então os espíritos relatam que nessa fase do Natal, por exemplo, de fim de ano, onde nós temos ali muita confraternização, aqui no mundo ocidental principalmente nós temos ali um pensamento cristão muito mais presente, muito mais vivo na mente das pessoas, né? Então nós temos ali uma mudança nessa psicosfera. Então é muito interessante, nós percebemos, seria, fazendo ali uma comparação bastante simplista, né? Nós temos aqueles anéis, aquelas pequenas pedras, né, que mostram a personalidade das pessoas, né? Não sei se isso é um fato ou se é só uma questão mística, né? Mas mostra ali que conforme o seu humor, a pedra vai assumindo ali uma determinada cor. Ou estudando um pouco sobre esse campo energético que nos envolve, né? Ou essa irradiação do nosso perispírito, aquilo que nós chamamos de aura, também ele traz para nós características da nossa personalidade. Então o nosso ambiente planetário também tem a sua própria aura, também tem ali o seu próprio campo energético. E esse campo energético ele é criado e contaminado pela própria presença, né, dos seus habitantes, tanto encarnados como desencarnados, que a gente lembra que o pensamento ele é um só, independente da dimensão em que nós nos encontramos. A Mira lembrou aqui, né, Joana de Ângeles também estuda isso aí após a tempestade, né? Exatamente. E diz aqui para nós ainda. Então material escuro a rodear a maioria dos homens. Quando perguntei se aconteceria o mesmo, como caso partíssemos durante o dia, informou: não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo. Mas à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado ao influxo absorvente da Lua, espelha as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo, simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Recordei as páginas de André Luiz narrando a vida além-túmulo e tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento, mas o delicado amigo aconselhou-me silêncio e oração à face da expectativa inquietante daquela hora difícil de nosso retorno à vida espiritual. Aqui nós terminamos então esse nosso item. Deixa eu ver aqui o que falta. Falta só mais um aqui. Incidente em viagem, né? Aqui é interessante essa descrição de irmão Jacó, de fazer tantas perguntas, né? Porque se ele está desencarnando, ele quer perguntar. Se ele está no cemitério, ele quer perguntar. Se ele está na praia, ele quer perguntar. Se ele está volitando, ele quer perguntar. Dá a impressão daquela pessoa que acaba de ser socorrida num acidente de carro e dentro da ambulância ela não para de fazer pergunta para os enfermeiros, né? Então é uma coisa muito parecida que ele tem feito aqui com os espíritos, né, que dão assistência para ele, né? Mas é aquela curiosidade saudável e bastante natural, né? Porque com tantos conhecimentos teóricos que ele teve durante esses anos de estudos, e de repente ele se vê vivendo essa experiência, ele quer tirar a prova, né, de tudo aquilo que ele estudou. Agora, né, fazendo uma comparação com aquilo que ele mesmo vivenciou. Incidente em viagem. Vamos lá. Pois é, Marion, você acha que não vou perguntar? Se eu tiver acordado, eu vou atormentar muita gente. Incidente em viagem. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte, do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais necessitadas de proteção e ensinamento. Reporto-me com vigor aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem no íntimo às verdades renovadoras que abraçam. Nós mesmos
os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte e porque transportamos conosco, para onde formos, as marcas dos nossos defeitos ou virtudes. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Então aqui, nessa passagem tão interessante que nós vimos aqui agora nesse capítulo 6. O capítulo 7, que nós veremos no nosso próximo encontro, atravessando sombria região. Aí nós vamos falar então de espíritos, lembrando sempre da forte influência que nós recebemos dos ambientes, das energias que nos envolvem, e aqui nós veremos espíritos numa condição de extrema fragilidade, porque estando ainda nessa condição de convalescência após a desencarnação, eles estão então vulneráveis a essas influências dos encarnados, dos desencarnados, nesse ambiente, nesse campo energético onde eles vão, por onde eles vão atravessar. Então nós veremos aqui, uma certa agitação desses espíritos, principalmente esses que se encontravam ainda nessa condição um pouco mais delicada, de semi-inconsciência, porque qualquer tipo de interferência já vai ser o suficiente para provocar um grande abalo neles. Para aqueles que estão mais conscientes, poderão fazer aquele trabalho de concentração para evitarem então passar por esses distúrbios, diferentemente daquela irmã que já chegou trazendo ali aquela iluminação espiritual própria pelas conquistas que ela vivenciou, mas aqueles mais conscientes fariam esse trabalho de concentração e esses semi-inconscientes então seriam ali os mais frágeis. Mas veremos isso no nosso próximo encontro na quarta-feira. Fechando por aqui então, nós estamos mais uma vez no capítulo 7, atravessando sombria região, na página número 37 aqui da nossa versão digital.